O que é obesidade? Anteriormente, nós já chegamos até a discutir. Obesidade é o excesso de peso absoluto e relativo. Se nós observamos obesidade como um excesso de peso, um halterofilista, ele pode ser classificado como obeso. Da mesma forma, se nós classificamos obesidade pelo índice de massa corpórea, nós estaremos cometendo, às vezes, sérios equívocos, na medida que nós vemos o peso pela altura ao quadrado. Definir, então, obesidade do ponto de vista de doença, e obesidade é uma das mais importantes doenças ao redor do mundo, é uma doença que nem mais emergente é, porque ela comete países desenvolvidos, subdesenvolvidos, emergentes, pobres e ricos. É muito complexo definir essa obesidade, mas nós temos que atuar efetivamente. E essa atuação não se prende à medicação, se prende à educação dos profissionais de saúde, se prende à educação populacional, mudanças dos hábitos alimentares, mudança da legislação e mudança do enfoque do tratamento. Uma pessoa obesa está relacionado diretamente a algumas doenças, doenças osteomusculares, doenças do aparelho respiratório e também como causa e consequência de muitas outras doenças cardiovasculares. A obesidade impacta na apneia do sono, impacta no infarto, impacta na pneumonia e na mortalidade de uma forma geral. Eu gostaria de deixar, como já falei anteriormente, um conceito também muito importante que nós vamos ter diariamente aumentando na nossa população de pacientes, que é a obesidade sarcopênica. É o idoso com peso normal, mas que está obeso, porque ele perdeu a massa muscular, então na relação índice de massa corpórea ele pode não estar obeso, mas se nós fizermos uma avaliação precisa da sua composição corpórea, essa pessoa é obesa, está impactado em morbidade, mortalidade, quedas e outras doenças associadas. Então, se nós não temos tratamento farmacológico, como que nós temos que atuar? E paralelamente à nossa atuação, existem bancas de jornais que contrabalançam efetivamente aquilo que nós falamos no consultório. Dietas da moda estão aí competindo com as nossas ações de uma forma muito incisiva, na medida que em 25 dias fazendo a dieta X eu perdi 25 quilos. Por isso, nós temos que entender a gênese da obesidade e efetivamente saber orientar o nosso paciente. Basicamente, são dois os tripés relacionados com o controle da obesidade. Primeiro, aumentar a atividade física. Segundo, restringir a caloria dentro do ponto de vista de saudabilidade também. Aumentar a atividade física pressupõe uma série de ações. Seguir as recomendações de prevenção de doença cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 30 minutos, 5 vezes por semana, não resolve em termos de obesidade. Quase todos os trabalhos colocam um aumento de gasto calórico bem importante. E isso, todos os trabalhos mostram em torno de 1 hora, 1h30 de alto gasto metabólico durante 7 dias por semana, com sucesso depois de 2 anos. Será que os nossos pacientes e nós mesmos temos 1h30 disponível de atividade física com alto gasto metabólico, com perda calórica importante? E se nós temos 60 anos, não tenho dúvida que depois de 5 anos estaremos com problemas osteomusculares, osteoarticulares, teremos 2 ou 3 meses de repouso por uma lesão provocada pelo nosso personal ou pelo exercício inadequado. Então vejam, do ponto de vista de aumento do gasto metabólico, é muito complexo. Vamos agora do ponto de vista da alimentação. Dietas restritivas não têm sucesso. Existe um limite onde nós podemos reduzir. Quem vai no spa, ou tem paciente que vai no spa, lá colocam durante 2 semanas 800 calorias. Isso não existe no nosso dia a dia. 1 mês com uma dieta em torno de 1.500 calorias já leva a episódios de ansiedade, depressão, angústia, revolta, problemas familiares relacionados ao relacionamento, problemas sociais, culturais, econômicos, de todos os aspectos. Ninguém aguenta 2 semanas com uma dieta de 1.500 calorias, principalmente se essa dieta for balanceada e equilibrada.
Porque, por mais que ela seja fracionada, ela terá momentos de fome excessiva. Existem, lógico, as dietas da nossa presidente, as dietas da moda, as dietas com nomes exóticos, que resolvem, não tenho dúvida. Se vocês, por exemplo, observarem à tarde nas novelas, as artistas que estão magras, observem em torno da cintura escapular e dos braços delas. Elas estão extremamente sarcopênicas, elas têm uma perda importante de massa magra. Sentem hoje e vejam as artistas. Na novela das 6 às 7, das 7 tem bastante. Elas têm os braços muito finos, as pernas finas. Por quê? A moda nos artistas globais é a dieta proteica, onde você tem uma perda rápida de músculo, perda de peso, mas a pessoa perde muita massa muscular e fica deformada. E aí, acabando aquela novela, ele começa a fazer mais ginástica, mais atividade física, ganha um pouquinho de músculo e volta a emagrecer para a próxima novela. Em resumo, é muito difícil. O processo educacional pressupõe entender o seu corpo. Nós temos pacientes do consultório, obesos ou não, de 20, 30, 40, 50, 60 anos. É impossível você ter um emagrecimento no peso ideal, do MC ideal, numa pessoa de 60 anos, na medida que, retornando, ele não vai ter atividade física suficiente para gastar, suficiente para ganhar músculo e redução calórica suficiente para ele ter um aporte calórico nutricional adequado. De certa forma, nós podemos orientar para a redução dos carboidratos. Redução em torno de 45%, no máximo 50% das calorias que nós temos que dar. E quais são as calorias que nós temos que dar? Existem fórmulas imensas, baseadas peso, altura, sexo, idade e atividade. Nós podemos incorporar mais atividade nos processos educacionais de descer escada, parar o carro longe do estacionamento, não pegar o elevador, uma série de ações. Mas esse valor calórico que ele necessita tem que ter um aporte de nutrição inferior. Reduzido em carboidratos, reduzidos em gorduras e aumentado dentro de alguns limites em termos de proteínas. Isso terá sucesso? Seguramente muito pouco, porque esbarra em outra ação. Nós, profissionais de saúde, médicos, temos uma ação e uma dedicação no contato com o paciente que não conseguimos colocar informações nutricionais adequadas a quem nos procura para perder peso. Uma consulta de nutricionista dura em torno de 1 hora, uma consulta de um médico se faz em meia hora. E em meia hora nós não conseguimos oferecer informações suficientes a esse paciente, rotineiramente, daquelas ações que devem ser efetivadas. Então, para terminar, eu vou colocar uma ação muito interessante do Dante Pazzanese, que é a ação interdisciplinar. A ação interdisciplinar, moderna, atual, ela pressupõe um trabalho em grupo. Lógico, nós não teremos um profissional da atividade física no nosso consultório. Mas, na medida que nós tenhamos um profissional de nutrição associado ao nosso trabalho, e eu sei de muitos profissionais aqui do Dante Pazzanese que têm essa ação interdisciplinar, nós teremos mais efetividade. E como que nós podemos provar isso? Bem, nós acabamos de publicar em várias revistas um trabalho do Dante Pazzanese que nós chamamos de ação em grupo, onde nós avaliamos informações nutricionais dadas em consultório tete a tete versus informações nutricionais e também dos dois lados, mudança de estilo de vida ofertadas aos pacientes em reuniões de grupos no Dante Pazzanese. Fizemos uma avaliação de fixação de conhecimento daquele paciente, lógico, são pacientes da classe B e C, mas são pacientes do Dante Pazzanese que vieram aqui no mínimo 2 vezes em 2 anos, passaram em consultas nos vários setores. A fixação de conhecimento é muito maior naquelas reuniões de grupo. Porque existe uma troca, existe uma informalidade e uma potencialização de ação, na medida que você pode atender mais pacientes no mesmo tempo, diferente da atuação médico a médico, nutricionista, paciente, de uma forma de um com o outro.
Então, talvez esteja aí, na experiência do Dante Pazzanese, uma das propostas para dar o maior sucesso nas nossas ações. Entender o paciente, entender seu momento de vida, sua faixa etária, as morbidades associadas, seu poder econômico. Dieta para emagrecer é muito mais cara do que dieta para engordar. Existe um acréscimo de 40% no custo diário de uma família nas pessoas que estão querendo emagrecer em relação àquelas pessoas que não pensam em emagrecer. E uma relação muito maior nas famílias que não se preocupam. A dieta obesogênica é mais cara. Então o Dante Pazzanese desenvolver esse processo. Quem trabalha aqui pode procurar o serviço de nutrição, onde nós não temos informações de gaveta. Nós não temos as dietinhas de gaveta, evite, abuse, restrinja, faça isso, faça aquilo. Isso não tem sucesso. Nós temos conversas em grupo com profissionais não médicos, onde se dá processos educacionais e se tem maior fixação do conhecimento. O grupo tete a tete versus o grupo onde se tem ações gerais, processos educacionais, músicas, e dura 1 hora, e aqui às vezes você atende 100 pacientes em 1 hora, teve 40% maior perda de peso em 1 ano do que o grupo do consultório clássico. Reduzimos a fila no ambulatório e aumentamos a nossa eficácia. E entender que, da mesma forma que o Márcio colocou, o médico tem que entender que fumo é doença, obesidade é doença. Não existe obeso saudável. Existe um momento de saudabilidade pelo qual aquele obeso passa, que vai variar de poucos anos a muitos anos. Mas, inexoravelmente, ele terá problemas decorrentes da obesidade. Muito obrigado.